Olá, bom dia. É um grande prazer estar aqui no oratório virtual junto com vocês. E hoje nós vamos apresentar alguns contos, né, para crianças, mas que servem também para adultos. E ao final de cada um deles, nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre cada um e correlacionando eles com os nossos ensinamentos da Igreja Católica, né? Mas antes disso, nós vamos fazer uma pequena oração. Vamos rezar uma Ave Maria, né? Para que elas nos abençoem e que ilumine e possamos fazer aqui um bom trabalho, tá bom? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deixa eu fazer aqui um adendo. Fabiane era para estar aqui comigo, me acompanhando, mas ela amanheceu doente, está sem poder falar, com a garganta muito inflamada. Então, ela pede 1000 desculpas. Ficará para outra ocasião. Então, vamos começar. O primeiro conto que nós vamos ver é um conto popular que se chama O Tapetinho Vermelho. Vamos ver do que ele trata? Era uma vez uma velhinha muito simpática, muito fofinha. O seu nome era Maria. Dona Maria tinha uma netinha linda que preenchia os seus dias. Ela era extremamente alegre, enfeitava, alegrava a casa. E Dona Maria vivia para essa neta. Fazia sua comidinha, os seus lanches e procurava agradá-la de todas as formas. Além disso, ela lhe ensinava. Ensinava a ler, ensinava a escrever, a fazer contas, enfim. Sua vida era voltada para esta sua neta. Mas nos últimos dias, Nossa Senhora, Dona Maria estava muito preocupada. A sua netinha estava doente, cada dia mais doente. Já não tinha mais nem forças para se levantar da cama. Não queria comer, não queria cantar, não queria brincar, nem os bolos gostosos que a avó fazia ela queria comer. E muito triste, né? E ela preocupada, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que levar minha netinha ao médico, ela pensou. Mas ela morava num vilarejo muito pequeno, não tinha médico ali, nem posto de saúde. Ela então pensou e tomou uma decisão. Eu vou ter que ir aqui no vilarejo ao lado, fica um pouco longe, mas lá pelo menos tem um posto de saúde. Botou o coração ao largo, conversou com a sua netinha, trancou a porta da casa e foi. Quando chegou lá no outro vilarejo, se dirigiu ao posto de saúde e ficou aguardando a sua vez de ser atendida pelo médico. Chegando lá, ela contou ao médico o que estava acontecendo, contou tudo. O médico, então, ouviu tudo com muita atenção. E depois ele disse assim: Dona Maria, eu sinto muito. Como eu posso medicar sua filha, Dona Maria, a sua neta, sem vê-la? Não tem como. A senhora precisa trazê-la aqui, porque eu vou precisar fazer os exames mínimos, né? Olhar para ela, ver como ela está. E quem sabe até seja preciso fazer algum exame de laboratório. A senhora me perdoe, mas vá para casa, pegue a sua netinha e traga. Dona Maria saiu pensativa, agradeceu a ele, mas saiu pensando muito como ela ia fazer. Ela não tinha como levar sua neta. A sua neta não ia aguentar ir andando. E ela não conhecia ninguém que tivesse carro. Na verdade, não tinha ninguém lá no vilarejo que tivesse carro. E ela foi andando com seus pensamentos, até que de repente, quando ela levantou a cabeça, ela estava na frente de uma igreja. E ela resolveu entrar nessa igreja. Quando ela entrou, tinham várias senhoras, todas ajoelhadas rezando, em voz alta. Então ela pensou e resolveu, vou também rezar. Entrou, se ajoelhou e ficou aguardando a sua vez, né, de fazer sua oração, ouvindo enquanto as outras falavam. Na primeira oportunidade, ela iniciou a sua oração, que foi mais ou menos assim:
Oi, Deus, aqui é Maria. Ô, Senhor, minha netinha está tão doente, Senhor. Ela já não quer mais nem comer, nem os bolos que eu faço ela gosta mais, nem liga, não quer cantar, não quer brincar. Tá tão fraquinha, pobrezinha, nem aguenta levantar da cama direito. Poxa, ajuda, Senhor, cura minha netinha, eu vos peço. Olhe, eu vou lhe dar o endereço, viu? Neste momento, as senhoras que estavam ali ajoelhadas rezando olharam uma para a outra com os olhos todos arregalados e pela fisionomia delas, vocês viam que elas estavam pensando assim, que oração estranha. Mas Dona Maria estava tão envolta, tão concentrada ali na sua oração, que não percebeu nada, não viu nada daquilo. E continuou. Olha, Senhor, o Senhor vai pegar a ruazinha de pedra. Lá no final vai ter um rio com uma ponte. O Senhor atravessa a ponte. Aí tem a primeira entrada. O Senhor vai entrar na segunda entrada, na primeira não. Aí é uma ruazinha de barro. O Senhor vai seguir, tem uma vendinha. E lá no fim tem uma casinha pequenininha que é a minha casa, Senhor. Ah, Senhor, a chave vai estar embaixo do tapetinho vermelho logo na entrada. Neste momento, as outras senhoras acharam que ela já tinha terminado sua oração, mas não, Dona Maria continuou. Ah, Senhor, mais uma coisa antes que eu esqueça. Olhe, quando o Senhor sair, por favor, deixa a chave embaixo do tapetinho, senão eu não vou ter como entrar em casa. Muito obrigada, Senhor. Eu sei que o Senhor vai cuidar da minha netinha e curá-la. Eu tenho fé nisso. Muito obrigada. Aí fez o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levantou-se, cumprimentou as outras senhoras que estavam ali e se foi. Neste momento, as outras senhoras olharam uma para a outra e abriram na gargalhada. Meu Deus do céu, as pessoas hoje em dia não sabem mais nem rezar. Que horror, meu Deus! Dona Maria nada disso tinha visto. Porque assim que ela terminou de fazer a sua oração, ela saiu com o coração mais aliviado, é bem verdade. Porque ela sabia que Deus ia olhar por sua netinha. Mas preocupada, sua neta estava só em casa. Então ela foi, quando ela chegou em casa, pegou a chave embaixo do tapetinho, abriu a porta, entrou e que surpresa! Nossa, a sua neta estava no chão da sala brincando de boneca. Ela disse, minha netinha, que coisa maravilhosa. Você está bem, já melhorou bastante, já se levantou. Me conte o que aconteceu. A netinha olhou para ela e disse assim, ô vovó, sim, eu melhorei muito. Mas foi o médico, vovó, que esteve aqui. Ele me deu um beijo na testa e disse que eu ia ficar boa. E eu fiquei. Bonito ele, sabe, vovó? Bonito, assim, uma roupa branca. A roupa dele até brilhava. Eu gostei muito dele. Eu gostei tanto que antes dele sair, eu dei um beijo também na bochecha dele. A avó riu, ficou feliz, né? E aí a netinha continuou. Ah, vovó, e ele mandou um recado. Ele mandou lhe dizer que não foi difícil achar a casa. Ele encontrou logo a casa. E também disse que ia deixar a chave embaixo do tapetinho vermelho. A avó então riu mais ainda. Foi, abraçou a neta, beijou. E disse, minha neta, eu encontrei a chave lá. Muito obrigada. E aí então ela disse, olhe, vamos parar um pouquinho, eu vou rezar aqui para agradecer a Deus. Então ela se ajoelhou e rezou. Meu Deus, muito obrigada por ter ouvido as minhas preces, Senhor, e curado a minha netinha. Muito, muito, muito obrigada. E então, com o coração cheio de gratidão, ela sentou-se e foi brincar com a sua netinha. Bom, essa é a história do tapetinho vermelho. E o que será que ela nos transmite, né? O que é que ela quer nos dizer? Observe que Dona Maria, ela não foi rezar, ela não usou palavras difíceis, palavras sofisticadas. Não, ela usou as suas palavras do dia a dia, com a sua simplicidade, com a sua maneira de rezar mesmo. Pode até ter provocado o riso das senhoras ao lado, até pela sua ingenuidade, né, de achar que Deus precisaria do endereço para chegar em sua casa. Mas o importante foi a mensagem. Ela falou com o coração dela. Ela abriu o seu coração e entregou a sua mensagem ao Senhor.
E é isso que nós devemos fazer quando oramos, abrir o nosso coração, deixar ele transparente. Agora, olha a coisa mais importante. Quando ela chegou em casa, que ela viu que tinha alcançado a sua graça, ela ajoelhou-se e rezou para agradecer. Né? Ela foi agradecer a Deus porque a sua graça tinha sido alcançada. E às vezes a gente esquece de fazer essas coisas no dia a dia. Nós temos tantas bênçãos que sequer pedimos, né? Nós enxergamos, ouvimos, falamos. São tantas bênçãos na hora que a gente acorda de manhã, os nossos amigos, as nossas refeições, o nosso pratinho de comida na frente. Então vamos lembrar de sempre estar agradecendo a Deus. Lógico que de vez em quando a gente vai fazer os nossos pedidos quando estivermos precisando alcançar alguma graça. Mas não vamos nunca esquecer de agradecer também. Bom, este era o conto do tapetinho vermelho. Agora, nós vamos ver o nosso segundo conto. Ele é um conto que vem lá da África, da Etiópia. É um conto antigo. E ele se chama Os Dois Reis de Gondar. Vamos ver do que ele trata? Era uma vez um camponês muito humilde. Ele morava numa cabaninha muito pequena, mas tinha um terreninho em volta que ele aproveitava muito bem. Numa parte desse terreno, ele plantava algumas raízes, uma batata doce, um aipim. E na frente do terreno ele criava algumas galinhas, 3 galinhas e um galo, todas bem magrinhas, que nem ele. Ele também era muito magrinho. E essas galinhas se alimentavam daquilo que vinha carregado pelo vento, né? Um pedacinho de um grão, uma poeirinha, e elas passavam ali o dia ciscando. A vida desse camponês se resumia a isso. Ele cuidava da sua horta, cuidava de suas galinhas e cuidava de sua casa. E se alimentava disso mesmo, né? Dos ovos das galinhas e das suas raízes. Um belo dia, o que ele mais gostava na vida era se sentar todos os dias no final da tarde, num banquinho na frente de sua cabaninha e ficar olhando o pôr do sol, aquele céu lindo, majestoso, avermelhado e que lhe mostrava todo dia que Deus realmente existia. Aquilo era muito bonito. E foi exatamente num dia como este, numa tarde como esta, que ele estava ali sentado e viu se aproximar um homem montado em seu cavalo. Quando chegou mais perto, ele viu que o homem era um caçador. Era elegante ele, o cavalo também, bem aprumado. Eles pararam, o caçador saltou e se dirigiu até ele. Ele disse: "Boa tarde. Eu me perdi nas montanhas. Eu estou procurando como voltar, mas eu não estou conseguindo achar o caminho e eu preciso chegar a Gondar. O senhor tem condições de me ajudar, me mostrando o caminho?" O camponês olhou para ele e disse assim: "Sim, eu tenho, mas não é perto não. Gondar fica a 1 dia e meio, 2 dias daqui mais ou menos. E se eu fosse o senhor, eu não ia agora não. Não ia mesmo. Olhe, o sol já está indo embora, a noite está caindo. O senhor não sabe andar por aqui. Começar essa estrada, nesse início logo que é perigosa, eu se fosse o senhor, eu passava a noite aqui e ia embora amanhã. O senhor pode ficar aqui na minha casa, tem uma cama que o senhor pode dormir. O que é que o senhor me diz? O que é que o senhor acha?" O caçador pensou e lhe disse assim: "O senhor tem razão, sabe? Eu realmente estou cansado. Eu estou há horas rodando sem saber onde estou indo. Tá certo, eu realmente não conheço nada da região. Eu vou descansar. Vou aceitar sim o seu convite, a sua hospitalidade e amanhã eu sigo viagem." Na mesma hora, o camponês acomodou o caçador no banquinho, foi até o quintal, pegou umas de suas galinhas, levou lá para a cozinha, preparou um ensopado bem bonito no seu fogão a lenha, com um pirãozinho, botou na mesa, chamou o caçador e se sentaram. Não conversaram muito, mas ficaram ali saboreando aquele momento com
com algumas pitadas de conversa e aproveitando muito aquela delícia que estava aquele frango. Quando terminou o jantar, o camponês então mostrou ao caçador onde ele ia dormir e ele deu a sua cama para o caçador dormir. E ele foi se deitar do ladinho no chão, ao lado do fogão a lenha. Na manhã seguinte, quando o caçador levantou-se, o camponês já estava acordado e já tinha preparado um lanche para ele, com alguns ovos e umas raízes. O caçador ficou muito grato, comeu ali junto com ele e depois, então, ele explicou como chegar a Gondar. Então ele lhe disse: olha, o caminho não é muito fácil, mas você vai sair daqui e vai entrar no bosque. Vai seguir pelo bosque até lá ao final, quando encontrar o rio. Na hora que encontrar o rio, o senhor vai virar à direita e vai margear o rio pela direita até encontrar duas árvores, que elas ficam mais ou menos assim. São duas árvores meio tortinhas que formam um V. Aí, nesse lugar, o senhor então vai atravessar com o seu cavalo. Neste lugar, porque é o lugar mais raso do rio. Nos outros lugares é mais fundo e a água pode cobrir o seu cavalo. Depois, do outro lado da margem, o senhor vai seguir e vai ver que tem um abismo. O senhor vai margear esse abismo até lá na frente ver então que tem um vão largo. A esta altura, o caçador, que prestava atenção a tudo, ele tentava ouvir com o máximo de atenção, porque eram muitos detalhes. Ele parou, interrompeu o camponês e lhe disse assim: poxa, eu vou me perder de novo. É muita coisa, eu não vou conseguir. Eu não conheço nada dessa região. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor não tem como me acompanhar? O senhor pode vir aqui na garupa do meu cavalo, o que acha? O camponês pensou um pouco e disse: tá bom, eu lhe acompanho, mas com uma condição. Aí o caçador disse: diga, deixe-me ver se tenho condição, né, de atendê-lo. Aí ele disse assim: quando chegar a Gondar, eu gostaria muito de conhecer o rei. Eu nunca o vi. Então, o caçador lhe disse: ok, você conhecerá o rei. Eu prometo. O camponês, então, trancou a sua casa, subiu na garupa do caçador e seguiram viagem em direção a Gondar. Todas as vezes que eles estavam em um lugar que não tinha sombra, que o sol estava muito forte na cabeça dos dois, o camponês, gentilmente, muito cuidadoso, abriu seu grande guarda-chuva preto e fazia sombra para eles dois seguirem viagem. E assim eles foram, horas e horas. Subiram montanha, desceram montanha, atravessaram rio, andaram pelo bosque, margearam precipícios. E lá se foi um dia, uma noite inteira. No outro dia, a certa altura do dia, quando eles olharam ao longe, avistaram Gondar. Aí, nesta hora, o camponês virou para o caçador e disse assim: mas como se reconhece um rei? O caçador então lhe disse: ah, isso é fácil, não se preocupe, é só observar. Na hora que todos estiverem fazendo uma coisa, o rei é aquele que vai estar fazendo uma coisa completamente diferente. O camponês então olhou e disse: acho que entendi. E seguiram viagem. Algumas horas depois, eles chegaram a Gondar. Imediatamente, o caçador se dirigiu para o palácio. Quando chegaram à frente do palácio, estava cheio de gente, tinham muitas pessoas, conversando, contando histórias, parecia uma festa. Mas, logo que avistaram os dois a cavalo, eles abriram passagem e, quando os dois passaram, todos se ajoelharam. O caçador estranhou, olhou para um lado, olhou para o outro, não entendeu nada. Virou perto do caçador e disse assim: onde está o rei? Eu não estou vendo. O caçador então lhe disse: nós vamos entrar no palácio agora e você vai vê-lo. Garanto a você. Entraram, os portões se abriram, eles entraram e no pátio interno do palácio ele observou ao longe
que haviam muitos cavalos perfilados com os guardas sobre eles, né? Os guardas montados. E ele, bastante inquieto que estava, o camponês, né? Observou tudo aquilo e o cavalo seguiu. E quando eles passaram em frente a essa fila com os guardas, todos desmontaram. Ora, o camponês, que já estava achando aquele negócio esquisito, achou mais esquisito ainda. Olhou em volta, todos estavam desmontados, todos haviam descido do cavalo. Só quem ainda continuava montado no cavalo era ele e o caçador à sua frente. Ele chega junto do caçador e diz assim: mas o senhor disse que quando todos estiverem fazendo a mesma coisa, mas onde está o rei? E o caçador lhe disse: calma, você já vai reconhecê-lo, mas não esqueça, quando todos estiverem fazendo a mesma coisa, aquele que estiver fazendo uma coisa diferente, este é o rei. Vamos entrar agora no palácio. Os dois desmontaram e entraram num salão majestoso, lindo, cheio de nobres, de conselheiros. E aí estavam todos conversando animadamente quando viram os dois, imediatamente tiraram o chapéu. Todos eles. Apenas duas pessoas continuaram com seu chapéu: o caçador e o próprio camponês, que, embora não entendesse muito bem por que as pessoas estavam de chapéu dentro de um palácio, né? Mas ele virou já mais nervoso, mais impaciente, chegou perto do caçador e disse assim: mas eu não estou vendo o rei. E o caçador então lhe disse: não seja impaciente, já já vai reconhecê-lo. Venha, sente aqui comigo no sofá. E se sentaram num sofá muito confortável. Nesta hora, todos levantaram. Ele olhou, observou tudo. Todos estavam de pé, com exceção dele e do caçador. Então ele se aproximou bem do caçador e lhe disse assim: me diga uma coisa, quem é o rei? Você ou eu? O rei então deu uma gargalhada e disse assim a ele: eu sou o rei, mas você também é rei. Você tem nobreza. Você me recebeu em sua casa sem saber quem eu era. Com toda a hospitalidade, você foi muito generoso. Então você é um rei de espírito. E aí eu quero lhe pedir que você fique aqui uma semana comigo no castelo, para que eu possa retribuir um pouco, né, de tudo que você fez por mim, me acompanhando inclusive até aqui. E então o camponês fica ali uma semana com o rei no seu palácio. Depois o rei pede que os seus guardas acompanhem o camponês até a sua casa. E eles ficam amigos o resto da vida. Todas as vezes em que o camponês ia a Gondar, visitava o rei. E todas as vezes que o rei ia caçar e passava próximo à casa do camponês, também ia visitá-lo. Bom, essa é a história, Os Dois Reis de Gondar. E o que é que ela diz pra gente? Qual a mensagem que ela traz embutida, né? Observe que o camponês, ele ajudou ao rei, sem saber que ele era rei. Ele ajudou um ser humano que estava ali precisando de ajuda. E ele tinha as condições de ajudar. Ele podia ajudar o rei naquilo ali. Aquela pessoa, não o rei, que ele não sabia. Ele podia ajudar aquela pessoa naquele momento e assim ele fez. Então, uma das coisas principais dessa história é que nós devemos ajudar os outros, ser generosos, ser hospitaleiros. E como a gente pode fazer isso no dia a dia, né? Nós não temos reis ao nosso lado para estar ajudando. Nós podemos fazer isso com as pessoas que estão perto da gente. Então a gente vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático, né? Você está em casa e você é um bom aluno em matemática. Você sabe tudo de matemática. Mas o seu irmãozinho não sabe tanto, ou seu coleguinha de colégio não sabe tanto. E estão precisando de sua ajuda. Então, é um ato de generosidade você sentar e pacientemente ensinar a eles aquela lição. Da mesma forma, arrumar o seu quarto. Isso também é um ato de generosidade.
Generosidade com os objetos que estão ao seu lado. Generosidade com você, porque vai facilitar a sua vida. E generosidade com a pessoa que arruma o seu quarto. A retribuição, né? Qual a recompensa disso? Embora a gente não deva fazer nada pensando em recompensa, mas elas podem vir, e geralmente elas vêm. Não da forma que as pessoas pensam, né? Uma das formas que ela pode vir é gratidão da outra pessoa, mas não necessariamente. E nem isso é importante. O mais importante é a alegria interior. Imagine a felicidade de você ver que o seu irmãozinho estava triste porque tirava nota baixa, e você ensinou e de repente ele tira uma nota alta. A felicidade dele. E a sua felicidade, o prazer que vai lhe dar em ver que você conseguiu ajudá-lo. Quando você arruma o seu quarto, você está deixando, no caso, se for a sua mãe que arruma para você, ela com o tempo mais livre e mais descansada, até para lhe dar mais atenção. Mas você também vai estar facilitando a sua vida. Vai ser mais fácil você encontrar as suas coisas. Você não vai ter, por exemplo, que mergulhar num baú ou num armário todo desarrumado para encontrar os seus livros, os seus cadernos. Então, vamos procurar ser generosos todo o tempo, com todo mundo que nós encontramos. A forma de servir é um dos atos que mais nos aproxima de Deus, porque é assim que a gente ama o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, essa é foi a nossa segunda história, os dois reis de Gondar. E agora nós vamos ver a nossa terceira história, que são os dons de Deus. Vamos ver o que ela nos diz? Era uma vez um homem que ele entrou numa loja diferente. Quando ele entrou, ele sentiu um encantamento imediato. Tinha umas luzes, uma energia boa, algo que lhe arrebatou a alma. E ele ficou encantado. De repente, ele olhou e fixou no balcão. Atrás do balcão, o vendedor era muito diferente, não era um vendedor comum. Esse vendedor, ele tinha asas enormes, e ele brilhava. E aí ele ficou maravilhado, ele disse, meu Deus, é um anjo que está do outro lado do balcão. Ele se aproximou e lhe perguntou, o senhor é um anjo? Ele disse, sou. Ele disse, o que vocês vendem aqui? Ele disse, dê uma olhada e veja você mesmo. E ele aí começa a olhar as prateleiras. Em uma delas, ele vê potes imensos, cheios de amor. A outra tem embrulhos de felicidade. A outra tem compoteiras de alegria. A outra tem pacotes de perdão de Deus. Meu Deus, ele fica encantado. Ele olha para o anjo e ele diz assim, e quanto custa? E o anjo diz assim, nós não cobramos. Tudo aqui é de graça. Os dons de Deus não são vendidos, eles são doados. Uau, o homem fica mais encantado. E aí ele começa a dizer o que ele quer. E ele pede para ele embrulhar um monte de amor, um monte de generosidade. Eu também quero paz, eu quero muito perdão de Deus, eu quero esperança, eu quero alegria. E aí ele vai desfilando aquela fila interminável de qualidades que ele quer ter. E o anjo anota tudo pacientemente. E ao final da lista, o anjo então sai e vai providenciar, empacotar tudo para trazer para ele. E ele continua na loja olhando tudo encantado, encantadíssimo. Quando o anjo retorna, traz na mão uns pacotinhos pequenos, que nem encheu a mão dele. Tudo aquilo que ele pediu não deu para encher a mão dele. Ele olhou e disse, mas só isso é muito pouco. Não, eu quero levar muito. Eu quero levar muito perdão de Deus, muita paz, muita esperança. O anjo olha para ele, pacientemente, sorri e diz assim, olha, aqui os dons de Deus, nós não damos frutos. O que nós damos aqui são as sementes. A você vai caber
cuidar dela, plantar e cuidar dela, cultivá-la, regar todos os dias, até que elas deem frutos. O homem parou, entendeu a mensagem, pegou as suas sementinhas e foi para casa cuidar de plantar e regar todas aquelas preciosidades que ela tinha, que ele estava agora tendo em mãos. Essa é a história dos dons de Deus. E o que é que a gente pode tirar de mensagem dessa historinha? Bom, vamos começar lembrando uma coisa. Na verdade, nós já entramos nessa loja e nós já pegamos essas sementes. Nós já nascemos com ela. Deus já nos deu todas essas sementes. Elas estão dentro de nós. Já estão plantadas, portanto. Mas para que elas se desenvolvam, nós temos que cultivá-las, que regá-las todo dia, até que ela vá crescendo, crescendo, se transforme numa árvore cheia de bons frutos. E como nós podemos fazer isso? Praticando. Então, por exemplo, se nós queremos ser generosos, como é que nós vamos fazer? Vamos praticar generosidade. Vamos dividir as nossas coisas com as pessoas. Porque, por exemplo, como você vai desenvolver a sua generosidade, como você vai cultivar essa qualidade em você, se você fica assim, não vou dividir o meu brinquedo, ele é meu, você não pode brincar com ele. Não, isso aqui é meu. Fica difícil, não vai ter como. Igual a felicidade. Para você ser feliz, você tem que cultivar a felicidade. Então você vai olhar o lado bom das coisas. Não ficar toda hora olhando o lado ruim. Ah, que chato, essa lição é um porre, não quero estudar isso. Dessa forma, nunca você vai cultivar a felicidade. Então você sempre tem que estar focando no lado bom. Não é, por exemplo, uma coisa chata para fazer, um exercício chato, mas você sabe que depois vem um bom. Então, poxa, mas isso aqui vai ser útil para mim lá na frente, mesmo sendo chato. Então você faz e faz com cuidado, porque já que é chato para você não ter que repetir e aprender aquele exercício, e depois então você parte para o próximo, que você vai fazer com mais prazer. Mas sempre procure olhar o lado bom para desenvolver a felicidade. E assim se dá com todas essas sementes que nós já trazemos, com todas as qualidades que queremos desenvolver. Ok? Então, essa é a mensagem da historinha dos dons de Deus, que nós devemos cultivar todas essas qualidades em forma de sementes que nós já trazemos conosco. Ok? Agora, então, nós vamos para o nosso quarto conto. É um conto bastante conhecido. Ele é um conto ele foi escrito das fábulas de Esopo, um escritor lá da Grécia Antiga, muitos anos atrás, há muitos séculos atrás. Chama-se O Menino e o Lobo. Vamos ver o que é que ela nos diz? Era uma vez um menino que ele tinha entre 10 e 11 anos de idade. E ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas, de um rebanho de ovelhas. Todo dia ele pegava as suas ovelhinhas, saía da aldeia, subia a colina, ia lá para cima, onde se sentava embaixo de uma árvore e ficava olhando suas ovelhas pastarem. A sua função era não deixar que nenhuma daquelas ovelhas se desgarrasse, nem que viesse alguém esperto e levasse alguma delas, ou mesmo que viesse um lobo para comer as suas ovelhas. Mas aqui para nós era chato demais aquilo ali. Ele ficava ali sentado o dia inteiro, olhando aquelas ovelhas paradinhas, só pastando, sem fazer nada. E aí ele ficava maquinando na sua cabeça, sonhando acordado, pensando mil coisas. E ao invés dele pegar um livro, uma coisa bonita que ele pudesse ler, aprender, ele começou a maquinar muitas bobagens. E dentre essas bobagens teve uma que ganhou corpo e ele resolveu botar em prática. Um belo dia, ele amanheceu inspirado e de repente ele estava lá com suas ovelhas e começou a gritar:
Socorro, lobo, tá atacando as ovelhas. Socorro, lobo, socorro. Os caçadores que estavam lá embaixo na aldeia subiram a colina alucinados. Chegaram lá em cima arfando, quase sem ar. Cadê o lobo? Cadê o lobo? Cadê o lobo? O garoto então olha para a cara deles e abre na risada. KKKK, vocês acreditaram, era só uma brincadeira. Os caçadores ficaram possessos, com razão. Não é o tipo de brincadeira que se faça. Ficaram muito zangados com o garoto e desceram a colina de volta para sua aldeia. Mas o pior não foi isso. O pior é que o menino gostou da brincadeira e resolveu repeti-la. E fez a segunda vez. Pela segunda vez ele gritou que o lobo estava atacando as suas ovelhas. E mais uma vez os caçadores subiram aquela colina correndo, chegando lá em cima com falta de ar. Ele mais uma vez riu da cara dos caçadores e os caçadores voltaram com raiva. E ele repetiu isso uma terceira vez e ainda uma quarta vez. Os caçadores já nem aguentavam mais olhar para a cara dele depois da quarta vez. Estavam realmente muito chateados com ele e desceram. Mas, para o azar do menino pastorzinho, um belo dia aparece um lobo de verdade. Na hora que este lobo aparece, ele fica louco e aí ele começa a gritar: socorro, o lobo está atacando as ovelhas, socorro, é de verdade, eu juro, hoje é verdade, venham, o lobo está atacando as ovelhas. Os caçadores não deram a mínima. Ouviram, mas não acreditaram. Ora, ele já tinha feito isso 4 vezes. 4 vezes os caçadores foram feitos de bobo. Subiram correndo a colina e quando chegaram lá em cima, não tinha lobo nenhum. Só encontrou ele rindo da cara deles. Então eles não foram. E o lobo comeu todas as ovelhas. Ele atacou e matou todas as ovelhinhas. E ele deu sorte. Ele deu muita sorte. Porque tinha árvore que ele ficava geralmente encostadinho, tomando sombra. Ele subiu nessa árvore e o lobo, que já estava com seu buchinho cheio, foi embora e não atacou ele também. E ele ficou sem as suas ovelhinhas. Então, essa é a história do menino e o lobo. E o que é que ela nos diz? Ela nos fala sobre a importância de falar a verdade, né? Porque a mentira, ela não constrói nada de bom. Mesmo que não seja, porque observe que esse garoto, ele conta a mesma mentira sempre, né? Foram 4 vezes ele mentindo a mesma coisa. Mas mesmo que sejam mentiras diferentes, se uma pessoa hoje mente disso, amanhã mente outra coisa diferente, depois de amanhã outra coisa, depois outra, ele fica conhecido como o mentiroso. E ninguém vai acreditar nele. Nem os seus amigos, nem a sua mãe, nem o seu pai. Então é muito importante falar a verdade. Porque as pessoas que falam a verdade, elas têm uma espécie de liberdade mesmo. Né? Elas são limpas, né? Tem uma limpeza perante Deus. E a verdade, ela sempre edifica, sempre é bom. Por mais duras que ela às vezes seja, ela é boa, porque ela sempre traz bons frutos para aquele que fala a verdade. E a mentira sempre traz complicações lá na frente. Bom, essa é a mensagem da historinha do menino e o lobo. E agora, nós vamos para a nossa última historinha. É uma historinha africana muito bem humorada. E ela é a historinha do jabuti e o leopardo. Vamos ver o que ela diz? Era uma vez um jabuti muito distraído. Ele realmente andava pela floresta de forma distraída, olhando para todos os lados. Mas neste dia, a noite já estava chegando e ele estava preocupado. Ele não queria que fosse noite e ele estivesse ali naquela escuridão toda, ainda longe de casa. Então ele apressa o passo. Imagine, ele já é lento e andando mais rápido, né? Ele anda mais rápido e ele já é distraído.
Então, o que acontece? Naquela carreira, ele, buf, cai na armadilha. Algum caçador tinha feito aquela armadilha ali e coberto com folhas. E ele caiu. O buraco era enorme. Ele olhava para cima e ele não via como ele ia sair dali. A sorte dele é que ele tinha um casco bem duro. Senão ele ia ficar muito machucado. Ainda bem que seu casco lhe protegia. Mas como ele ia sair dali? E aí ele estava pensando que forma, porque ele precisava arranjar uma forma de sair rápido. Porque o que ia acontecer no dia seguinte, aquele caçador que tinha botado aquela armadilha, ele ia chegar ali e se encontrasse, ele ia virar sopa para o povo da aldeia. Ele não podia correr esse risco. Ele tinha que dar um jeito para sair. E quando ele está ali, no meio dos seus pensamentos, andando em volta do buraco, calmamente e pensando, eis que de repente, um leopardo cai bem na sua frente. Ele dá um pulo para trás, olha para o leopardo e diz assim: como se atreve a entrar assim na minha moradia, sem pedir licença? Ora, que coisa, mal educado, vai entrando assim na casa dos outros. Você tome vergonha, pare de agir dessa forma, que isso é muito feio. O leopardo olhou para ele e o leopardo começou a ficar com raiva. E ele foi inchando de raiva. E quanto mais o leopardo inchava de raiva, mais o jabuti falava: como vem entrar na casa dos outros sem ser convidado a esta hora da noite? Eu não gosto de visitas de estranhos, ainda mais à noite. Ora, você saia da minha casa, seu pintado mal educado. Saia, saia já. Nesta hora, o leopardo inchou de tal jeito que pegou o jabuti com muita raiva e jogou longe. Não quero ele perto de mim. O jabuti, então, já fora do buraco, sacudiu a poeira, se ajeitou todo, feliz e fagueiro, foi para a sua casa. E espantado mesmo, quem ficou foi o leopardo. Então, essa é a história do jabuti e do leopardo. E o que é que nós podemos tirar aí de mensagem? Olha, ela nos diz sobre a importância de mantermos a calma sempre. Por mais fundo que seja o buraco, por maior que seja o problema que a gente esteja, sempre tem uma forma de sair. É confiar em Deus e manter a calma. Porque quando a gente mantém a calma, a gente tem presença de espírito e aproveita a situação para poder sair. Olha que a situação do jabuti já não era boa. Ele estava num buraco fundo e ele não tinha como sair de lá. Para piorar, entra um leopardo que ainda podia atacar ele. Então ele pensa rápido e ele resolve atacar o leopardo, que nunca esperava aquilo. Então ele se assusta e fica incrédulo. Quando ele percebe que o leopardo começa a se zangar, ele resolve aumentar, ele dobrou a aposta, apostando que o leopardo ia fazer exatamente o que fez. Com raiva, pega ele e joga fora do buraco. Então, quando a gente mantém a calma, a gente consegue, dentro da adversidade, dentro das coisas difíceis, dentro dos problemas, conseguir uma saída. Então, essa é a mensagem do jabuti e do leopardo. Então, foram esses 5 contos hoje, que na verdade eles foram adaptações, foram contos ligeiramente adaptados para ter uma reflexão um pouco mais ampla. Era isso que eu tinha a dizer a vocês. Agradeço muito por estar aqui, pela atenção de todos vocês. E como despedida, nós vamos rezar uma Salve Rainha, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada e fiquem agora com a próxima atração. Até logo.